será que os nossos dentes, à medida que a gente vai amadurecendo, para não dizer envelhecendo, entortam? Será que isso acontece com todo mundo? Quem vai responder para a gente é a doutora Maria Inês Galianoni Lemos, aqui de Ribeirão Preto, ortodontista. Fique aqui com a gente, não se esqueça. Gostou? Deixa seu like. Renata, é o seguinte, os dentes, a gente tem a falsa impressão que os dentes são fixos no osso, né? Então, por isso que eu quis mostrar aqui nesse crânio o seguinte, os dentes, eles ficam alojados aqui nesse osso alveolar, tá? E eles têm mobilidade, eles se movimentam a vida toda. É muito comum na criança, por exemplo, a criança que tem uma sucção de dedo ou de chupeta, o dente ele vai entortar. Tá? Mas isso não é só com a dentição primária, os dentinhos de leite? Não. Os permanentes também se movimentam ao longo da vida. O que mantém a estabilidade do dente? Do lado de fora, a gente tem toda a musculatura, os lábios. Isso daqui faz uma força. Do lado de dentro, a gente tem a língua. Então, o que vai manter o dente na posição é a pressão do lábio, bochecha, desse lado de fora e a língua do lado de dentro. Entendeu? Se você tem um desequilíbrio dessa força, você vai ter movimentação dentária. Então, Renata, o que acontece? A gente tem que ter uma mastigação bilateral alternada, tá? Então, quando a gente faz a mastigação correta, você tem as guias dos dentes que guiam esse movimento de maneira equilibrada, você mantém o equilíbrio dos dentes. O que precisa é ter um acompanhamento correto, né, com o dentista, para você conseguir ter essa mastigação equilibrada. Eu vou mostrar aqui um caso para você de uma jovem ainda, que ela tem a mordida cruzada. Você percebe que o mento, o queixinho dela está totalmente desviado? Tá vendo? Ela tem o queixo desviado para o lado esquerdo da face. Por que isso? Porque ela tem uma mastigação errada, uma mastigação viciosa de um lado só. Ela tem uma mordida cruzada severa, né? E não corrigiu. Então, você estimula mais um lado da mandíbula do que o outro e acontece esse crescimento assimétrico do rosto. Então, a gente tem que estar sempre em equilíbrio. Então, se você tem os dentes mal posicionados, geralmente você mastiga mais de um lado do que do outro. Por isso que é tão importante você fazer uma correção ortodôntica, para você ter esse equilíbrio, né? E depois que você corrige ortodonticamente, você ter o período correto de contenção, mas o que vai conter mesmo é a sua mastigação. Desde a criança, quando ela começa a introdução alimentar, a gente já tem que se preocupar com alimentos duros e fibrosos para estimular a musculatura da face. A respiração é muito, muito importante, tem que ser uma respiração nasal sempre. Então a gente tem que orientar desde o primeiro aninho de vida. A amamentação é fundamental, a amamentação no peito é que vai estimular, fazer o côndilo crescer, né? A zona de crescimento da mandíbula é sempre aqui, no côndilo. Então, quando o bebê faz o movimento de ordenha do seio da mãe, é que ele vai estimular o crescimento. Isso a gente tem que incentivar e divulgar sempre, muito importante essa prevenção. Doutora Maria Inês, então, tratamentos são os tratamentos ortodônticos, que a gente tem múltiplas opções aí, né, de correção, e atentar para essas observações que você fez, que às vezes, muitas vezes, nem os papais, nem os pediatras nos lembram, né? Isso mesmo, a gente tem que focar sempre na prevenção. Então é isso, pessoal, aprendemos mais um pouquinho. Doutora Maria Inês, volte sempre aqui ao Simples Assim, trazendo conhecimento. E muito obrigada para você que ficou com a gente até agora. Até a nossa próxima entrevista.